Bom, agora é a última parte, que é a mais fácil, que é a do IR, que é a do IR Remote, certo? Então é bem simples essa parte, tanto que eu já tenho pronto aqui também, porque eu sempre uso, sempre faço alguns comandos desse tipo. Então vamos criar uma nova guia aqui. Sempre separe por guias, né, para ficar organizadinho, para não ficar essa coisa bagunçada demais. Então vamos criar uma nova guia e eu vou chamar essa guia de IR e de transmissor IR. Transmissor hífen IR, ou seja, transmissor infrared, infravermelho. Certinho? Vamos dar um OK aqui. Então pronto, a partir de agora ele está aqui. Eu vou copiar aqui, já copiei e vou colar aqui. E também vou mostrando para vocês. Como já está tudo pronto, é fácil de explicar como é que funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é incluir a biblioteca, aquela que você já, né, quem fez a leitura dos códigos, né, teve que instalar do jeito que eu mostrei lá. Se não tiver, clica em biblioteca, digita IR Remote. IR Remote. Tá, aí vai aparecer aqui, ó, essa primeira aqui, IR Remote. É só instalar. A minha já está instalada, né, então vou manter ela aqui, certo? Então beleza. Feito isso, você vai incluir ela aqui primeiro. IR Remote, inclui a biblioteca. Depois o que você vai fazer? Temos que criar, existe um tempo, tá, para ele me enviar esses sinais. Se você deixar sem um tempo, o Arduino vai mandar vários sinais simultâneos e aí vai anular o último deles, aí não vai ter resultado positivo, tá? Vai ficar ruim. Então o que a gente faz? A gente cria uma variável, que é um inteiro longo, certo? Que vai ter um delay, que eu chamei de delay envio IR. Essa função aqui, ó, milis, quando você liga o Arduino, ela começa a contar o tempo que o Arduino está ligado. Então começa do zero, né, e vai até vários dias, tá? Muitos dias. Então o que acontece? Ele pega o minuto em que ele estava ligado. Então, por exemplo, foi ligado agora, então é zero. Olha aqui, ó. Então primeiro o void setup, né? É o setup lá do IR control, onde eu vou configurar ele, onde eu vou iniciar ele, tá? Então vou pegar aqui, como eu estava fazendo um padrão lá, setup IR remote. Então nós vamos lá na aba principal, que é onde nós vamos colocar ele, dentro do setup. Tá aqui, ó, o setup, tem o serial begin, eu vou pôr ele depois do setup aqui, do rotary. Então o setup, ele está dentro do transmissor IR.ino. Então quando houver um problema, qualquer coisa, eu sei que isso aqui está lá dentro. Tá vendo? Então ele chama lá. Tá vendo que fica bem enxuto aqui o setup? Não fica aquele monte de coisa. Daqui a pouco a gente desabilita esse serial begin também, porque não vai precisar mais dele. Então olha o tanto que vai ficando simples. Certo? Vamos voltar para cá. Então tá, o setup, o que tem no setup? Primeira coisa, ele vai iniciar a IR sender, que é a IR transmitter. Então IR begin, aqui é a porta que ele está usando, então eu estou usando a porta digital 3.
Por que eu não criei uma rotina, uma variável aqui com o pino? Porque o único lugar que vai mexer é aqui, tá? Mas eu poderia ter criado. Então, para ficar mais certo, assim, vamos dizer que eu vou colocar muita coisa. O ideal era eu vir aqui, ó, não ter feito diretamente lá, tá? Então, eu vou colocar aqui. Colocaria aqui define. Aliás, nem aqui. Para ficar certinho aqui, ó, depois do include dela. Para ficar legível, né? Define. ir send, que é transmissor, pino, ou só pin, vai ser o pino 3. Pino do transmissor infravermelho. Então pronto, esse aqui é o pino. Então ele vai ser o pino 3. Então é ir send pin. Então agora eu vou vir aqui então no setup. E vou colocar aqui, ó. Em vez de eu colocar 3 direto aqui, vou colocar o ir send pin. Certo? Porque agora sim, agora fica mais tranquilo. Se eu precisar mudar alguma coisa, eu sei onde eu venho aqui e coloco. É o pino 3, tá vendo? Então essa é a primeira fase, é iniciar ele. Pronto, é a única coisa que eu vou fazer no setup. Tá? Passamos então para o loop. Aliás, aqui não tem loop, né? Não é necessário criar um loop. Por quê? Porque as rotinas aqui vão ser chamadas por aquelas outras funções lá, pelas teclas e pelo rotary. Então tá, a partir daqui nós temos então o envio dos dados. Nós vamos enviar os dados em infravermelho. É uma função que se chama void, né, envia ir. E ela passa um parâmetro, que é função. Essa função aqui é um parâmetro que ele recebe. O que essa função aqui faz? Ela envia os dados, os códigos do IR. Tá? Então, essa função aqui, ó, é um parâmetro que eu passo para dizer qual o código que vai ser enviado. Então, lá nas funções dos botões, quando eu pressionar, por exemplo, tape, eu vou mandar um código aqui dizendo, ó, agora é a tecla tape. Certo? Para fazer isso, lembre-se que o IR, lembra lá quando nós pressionamos os botões e ele disparava muito rápido? Quando a gente pressionava aqui os botões aqui, ó, ele pressionava muito rápido? Pois é. Quando ele vai fazer isso aqui, ele faz isso também daquela mesma maneira, muito rápido, várias vezes ao mesmo tempo. Então nós temos que barrar aquilo. Por quê? Porque é preciso enviar, esperar que o controle remoto envie, né, os dados do infravermelho, que tem um prazo para isso, que é mais ou menos 120 segundos. Ele tem que esperar ele fazer isso. 120 microsegundos, né? Então tem que esperar ele fazer, tá? Para depois ele fazer de novo, porque senão se ele mandar os dados tudo em sequência, fica embaralhado e o sistema não consegue entender o que é. Tá? Então para isso, ao invés de usar delay, aquelas coisas lá que param o Arduino, nós usamos o millis. Como é que funciona o millis? Olha aqui para você ver. If millis menos delay, tá? Menos delay envio IR maior ou igual a 120, ele vai executar o que está aqui dentro. Como é que funciona esse millis? Imagina que você tenha colocado aqui que o millis vale 100, tá? Você colocou 100 e você atribuiu esse valor a essa variável aqui, ó, delay envio igual a 100, millis 100. O millis ele continua contando, é 0, 100, 101, 102, 103, enquanto que aqui está parado no 100. Tá? Então 101 menos 100
101 menos 100 dá 1. 102 menos 100 dá 2, então ele vai contando. 101, 102, 103, 104, até que ele seja maior que 120. Então 101, 102, até chegar em 120. Quando ele for maior que 120, quando o milhas atual for menos o delay for maior que 120, ele conta o tempo. Ele passa cá para dentro, ele executa isso aqui. Então 120 é o tempo que ele vai levar para executar o que estiver aqui dentro. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu pego o delay e envio de novo e ele é igual a milhas. Tá? Ele precisa ser igual de novo. Por quê? Porque ele passa a contar a partir daqui de novo. Então vamos dizer que foi de 100 até 120. Quando ele pegou no 120, ele entrou aqui dentro. Aí ele pegou aqui, ó. Qual o valor do milhas agora? 120. Então ele fica fixo em 120. Só que o milhas continua contando. 121, 122. Então 121 menos delay, ou seja, menos 120, dá 1. Depois 122, dá menos delay, dá 2, dá 3, até dar 120 de novo. E aí ele entra aqui de novo. Tá certo? É assim que funciona. Uma vez que ele tenha feito isso, nós vamos aqui para o switch, função. O que é essa função aqui mesmo? É a parâmetro que eu passo aqui, para essa variável. É ele que vai me dizer qual tecla eu quero que dispare. Então, dentro do switch, nós temos aqui o case. Case é o que? Caso seja igual a zero, caso função seja igual a zero, giro do rotary. Ó, já está até aqui. Então, serial mais. Vendo? Caso seja 1, tá vendo? Rotary esquerda. Então eu vou passar aquela função lá com o valor que eu preciso para cada coisa aqui, tá? Para cada um deles. Aqui já está até aqui, mas ainda não está liberado. Então vamos lá. Como é que funciona então? Vamos começar com o rotary. Tá? Vamos pegar aqui a função. Pronto, vamos pegar a função. Tá? E eu vou passar então, vamos ver aqui. Caso seja zero, é o mais. Tá vendo aqui, ó? Caso seja zero, é o mais. Vamos começar então com zero. E vamos colocando um por um. Então vamos lá primeiro no rotary. Estamos aqui no rotary e vamos então para a função giro para a direita e giro para a esquerda. Vamos aqui é a configuração do setup, nós estamos aqui no aqui é o loop, nós passamos direto e vamos para cá. Então giro simples, então onde é mais aqui, maior que zero, aqui é mais. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar um enter aqui e vamos chamar a função. E essa função eu vou chamar o zero. Ponto e vírgula. Então agora eu já vou copiar isso aqui. Vou dar um Ctrl C. Aqui eu já vou bloquear. Porque agora ele não vai escrever isso aqui mais. Vai escrever lá quando a gente for testar. Então é o 0. Depois é o 1. Para a direita é o 1. Aqui é o 1, certo? E nós já vamos tirar esse serial daqui. Então vamos lá conferir. 0, 1. Vamos olhar aqui então no transmissor. Então tá lá, o 1, exatamente, é o menos. O 2 ainda é o botão do rotary liberado, então nós vamos colocar lá nele. Aqui no caso ele vai ser o 2 então. Vamos voltar lá para o rotary. Vamos olhar aqui já qual que é o 3, se já é pausa aqui. Então tá, vamos nesse aqui, ó, botão liberado. Então esse aqui é o 2. Vamos para o rotary aqui. E vamos aqui no 2. Então esses aqui já estão prontos. E já estão bloqueados os print ali.
Já está chamando é a tecla mesmo. Então esse aqui é o giro do eixo rotary enquanto pressiona. Nós não vamos mexer nele, isso aqui está tudo fora. Vamos ao rotary pressionado, também nós não queremos, e queremos o rotary liberado, é esse aqui. Então nós vamos colocar aqui, que vai ser o 2, né? 2, e vamos bloquear o serial. Beleza, então agora vamos lá para o 3, vamos ver o que é o 3. É a pausa, né? Se não me engano, 3 é a pausa. Vamos lá então. É nos botões então. Botões, então vamos lá, pausa. Void loop, botões, está aqui. Então vamos achar aqui onde eu coloquei a pausa. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, pausa, que é para a direita. Pausa, tá aqui, ó. Então onde está a pausa aqui nós vamos tirar. Então é o 3, né? 3. Então vamos lá. Tiro isso aqui também, porque nós não vamos mais usar aqui. Vamos lá ver então se for o 3 mesmo. Então, case 3. É pausa mesmo. Então tá, vamos ver a sequência que está aqui. 3 e 4 é o stop. Case 5 é avança. Case 6 é o play. Está na sequência. Ó. Case 7 volta. Case 8 modo de operação. Daqui já passou para as teclas do painel. Então vamos só até aqui. Ó. O REC não está aqui. Tá, então não tem problema nenhum. Tá, então vamos lá. Então é o pause já foi. Então o pause já foi. Então é o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Então no do painel vai ser, vamos ver se está na sequência lá. Vamos lá então. Então 7, 4, 5, 6, 7. Certinho. Que é o que volta. Beleza. Então o 8 é o modo de operação, a tecla de modo. Então tá. Então é o 8. O 9. Band rádio. Aqui é o REC, ó. Band rádio. Então lá é o 9. Então band rádio é o 9. Vamos lá. Poderia mudar a sequência, mas eu acho que não vale a pena não. Então o REC é o band rádio, é o 9, REC. Vamos voltar aqui para o último, que é o REC. Está aqui o REC. Vamos passar para 9. Então dessa forma a gente completa esses botões aqui. Vamos tirar isso aqui. Pronto, agora sim, nós vamos para o painel para fazer essa parte. Aqui ó, painel, vamos começar então. Então começa com a tecla de modo, depois é a tecla aleatória, depois é a tecla equalizador, depois pasta menos, pasta mais. Então tá. Vamos lá ver se está nessa sequência lá. Vindo aqui então para o IR.
Vamos ver a sequência que está aqui no IR. 9. Então 9 nós resolvemos, então aqui é o 8. Tá, então o 8 é a modo. Isso, então a tecla de modo. Então o 8, o 9 pula. Aí nós vamos para o 10. O 10 é o equalizador. 10 é o equalizador, o 11 é passo, então vamos colocar então 8, 10. Senão não vai dar porque está fora dos rumos aqui. Então tá, então 8 é o modo. É o modo. Pronto, o 8 é o modo. O 9. Esse aqui é o tecla 2. Esse é o aleatório, então não é isso aqui. Equalizador, tá aqui, o equalizador é o 10. Certo? Agora nós vamos verificar se funcionou tudo. Então nós temos o aleatório, nós temos a sintonia, nós temos a próxima pasta, nós temos a pasta anterior, nós temos o equalizador, nós temos o rádio, a banda do rádio, nós temos o modo de operação, nós temos volta, nós temos avança, o play, nós temos avança, nós temos o stop, nós temos o pause e nós temos também o botão do rotary e tal. Botão do rotary? Ah, até quando pressiona o botão do rotary lá. Beleza, menos e mais. Então tá, agora as funções lá tem que vir daqui. Para diferenciar eu vou colocar um mais aqui. Porque lá tinha só mais, né? Então agora vai ser mais e aqui vai ser menos. Menos, tá bom. E aqui onde era o botão rotary, eu vou colocar, esse é o liberado rápido. Então aqui vai ser o seleção. Pronto. Ficou diferente do que estava lá, que era select. Então agora nós vamos compilar e vamos ver se não deu nenhum erro, né? Perfeito, nenhum erro. Parar o monitor serial aqui para facilitar. Pronto. Agora vamos compilar. Aí, beleza, compilado. Vamos acionar o monitor serial e ver se está disparando tudo certo ainda. Tá lá, vamos começar aqui com, tem que ser mais. Ó, mais, beleza. Menos, beleza. Pressionei, beleza. E é o select, seleção, segurando. Tá lá. Sintonia do rádio, beleza. Agora vamos aqui nos botões aqui do painel aqui. Beleza, sintonia do rádio ficou errado, tá vendo? Sintonia do rádio não é... Ah não, tá certo, próxima pasta, tá lá. Próxima pasta. Beleza, tá lá o equalizador. Aqui o aleatório, beleza, tá pronto. Aqui, beleza, é o modo. Tá funcionando, beleza. Aqui é a pausa. Beleza, é a pausa mesmo. Aqui é o stop, beleza. Aqui avança certinho. Aqui é play. Aqui volta. E aqui o rec. Aqui é a banda. Beleza. Tudo funcionando. Então nesse momento já consideramos que está tudo pronto. Agora o que a gente vai ter que fazer? Enviar os sinais. Certo? Eu vou preparar aqui para a gente mostrar tudo certinho. Mas então toda a parte do painel ali está pronto, tá vendo? O que mais demorou é o botão para a gente fazer as configurações dele. Todo o resto é simples, tá vendo?
Tem tudo aqui.